Hoje a gente tem um consenso na comunidade vou falar de neurocientífica aqui, para questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é super benéfico. Para questões de cérebro, hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é mais que suficiente para a gente concluir que também. Uma escola dos Estados Unidos, ela estava muito abaixo das outras, e aí resolveram colocar para os alunos todos fazerem 1 milha antes de começar a aula. 1 milha. 1 milha. Eles descobriram, de repente, aquelas notas baixas, elas não só foram mais altas do que as outras escolas dos Estados Unidos, como eles ultrapassaram muitos países, entendeu? Legal. Então, ele descobriu essa relação do exercício, da atividade física, né, de você se movimentar, não só como benefício de taxa de gordura e tal, mas pro cérebro, cara. É isso mesmo? Hoje a gente tem um consenso na comunidade vou falar de neurocientífica aqui. Bom, primeiro, a atividade física, o exercício físico, para questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é super benéfico. Para questões de cérebro, hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é mais que suficiente para a gente concluir que também. Que você fazer atividade física, e não só atividade física, você conseguir manter uma atenção na alimentação, manter uma atenção na sua rotina de uma maneira geral, é igualmente benéfico para o cérebro. Tão benéfico quanto para a parte metabólica. Porque, no final das contas, os dois estão interagindo. Metabolismo, se você tem uma melhora metabólica, você tem uma melhora no cérebro. Vou te dar um exemplo. No meu doutorado agora, eu tenho estudado a relação entre dietas hipercalóricas, ricas em gordura e ricas em frutose. Não a frutose da fruta, mas aquele xarope de milho rico em frutose que é usado para adoçar refrigerante. Tá, porque a frutose é um tipo de açúcar. É um tipo de açúcar, isso. Só que na fruta, obviamente, tem fibras, não tem tanta concentração de frutose, então não é uma coisa maléfica, né? Se você consome dentro das medidas adequadas. Agora, quando você pega essa frutose, hiperconcentra ela e adoça refrigerantes, que é o que o pessoal faz? Que é o que o pessoal da indústria do refrigerante faz, a gente hoje percebe que ela é bastante maléfica a nível de sistema nervoso central, de cérebro. E o que eu vejo... O que causa isso? Pois é, o que eu vejo, o que os dados mostram, Vilela? Primeiro, quando a gente entra numa dieta... Isso vai demandar uma resposta um pouquinho mais longa, tá? Quando a gente entra numa dieta ruim, acontecem algumas coisas no nosso metabolismo periférico, isto é, no nosso corpo. Ocorre um aumento de glicose, ocorre um aumento de lipídios, de gordura, LDL, triglicerídeos, etc. Mas também ocorre uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que, quando o seu açúcar no sangue sobe, a insulina permite que o seu músculo, o seu fígado, a sua gordura capte a glicose. Então, quando você tem aumento de glicose, ocorre aumento de insulina e a insulina permite que a célula puxe glicose para dentro. Diabéticos, que tem uma alta taxa de açúcar no sangue, de glicose no sangue, eles têm um quadro chamado principalmente no diabetes tipo 2, um quadro chamado de resistência à ação da insulina. Ou seja, a pessoa comeu tanto açúcar, comeu tanta coisa, que meio que o pâncreas, que é o órgão que libera insulina, liberou tanta insulina que a célula ficou resistente. Então a célula já não identifica mais se tem ou não insulina ali e, portanto, não permite captação de glicose, a pessoa fica diabética. Ponto importante. Hoje a gente sabe que a gente tem insulina no cérebro. Ah, é? A gente tem insulina no cérebro. Mas o mais interessante, cara, é que os nossos neurônios, que são as células que a gente tem no cérebro, um dos tipos de células são as células funcionais do cérebro. A gente tem 86 bilhões de neurônios, com B, 86 bilhões de neurônios. As células do cérebro, elas não dependem de insulina para captar glicose. Elas captam glicose não precisando da insulina. Aí por muito tempo se perguntaram por que a gente tem insulina no cérebro então? A resposta é que a insulina no cérebro ela atua em formação de memória, ela atua em foco atencional, em você prestar atenção nas coisas, ela atua em melhora cognitiva geral. Tudo isso é necessário para você passar numa prova, como a Atala falou lá dos estudantes. Então, quando você melhora a sua
capacidade de metabolização periférica da insulina, de utilização periférica da insulina, você melhora também a sua utilização central dela. Entendi. Então é impossível a gente dissociar mente, cérebro e corpo. As duas coisas são unidas. Quando a mente está treinada e desenvolvida, tudo se torna mentalmente possível.